Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós fazemos uma pausa nos temas novos para podermos resgatar um pouquinho do que já foi falado. Então, a cada 4 encontros, a gente promove um como uma oportunidade, uma abertura para reviver aquilo que foi falado, para responder às perguntas que forem apresentadas, para retificar ou ratificar aquilo que for necessário. É uma forma da gente fazer um resumo e também da gente dar voz àquilo que vocês trouxeram nos chats, nos comentários. E fazer também uma recapitulação nesses primeiros episódios. Então, no primeiro episódio da temporada 3, e fica aqui o convite para que vocês participem mais nos chats. A gente não vai fazer isso enquanto está falando, para que o assunto possa ter começo, meio e fim, sem interrupções, e o tempo é curto para apresentar temas que são bastante profundos, mas a gente vem aqui nesses espaços e eu gosto muito de trazer os comentários de vocês, as considerações de vocês, as dúvidas de vocês. Então participem, deixem recados, porque mesmo depois eu volto lá e dou uma passada pelos comentários que foram sendo deixados nas oportunidades que as pessoas assistiram, daquelas que não puderam assistir ao vivo. E aproveito também para dizer que algumas vezes essas perguntas se repetem, que é com relação ao conteúdo das temporadas anteriores e dos episódios anteriores. Então, quando vocês não os encontrarem no YouTube, vocês vão achar todos os outros episódios das temporadas anteriores da família e da reforma íntima na plataforma da Mansão do Caminho. A assinatura é revertida para a manutenção dessa obra gigante e maravilhosa, em benefício das famílias, das crianças e da educação. Então visitem o Espiritismo Play, façam a assinatura. Lá vocês terão conhecimentos das palestras de Divaldo, tem muitas coisas ricas lá, e inclusive essas temporadas anteriores. Então façam essa visita, vale muito a pena. Bom, o episódio primeiro, como eu não encontrei perguntas, apesar de terem comentários, eu não encontrei nenhuma dúvida, eu vou trazer um resumo. Aliás, tem uma pergunta assim que foi feita, que é com relação ao símbolo da maçã, que a gente não explorou, né? Pouco tempo, então a gente trouxe o principal. A maçã não foi analisada, ela ficou de fora. Então, é uma oportunidade para a gente voltar e falar sobre ela. E depois também a gente pode fazer uma recapitulação dos pontos principais. Vamos começar com a maçã. A maçã ela está presente em muitas tradições e culturas ancestrais em todo o planeta. Nós vamos encontrar referências simbólicas da maçã de várias formas, mas elas têm algo em comum. É como se, apesar de estarmos distantes no planeta, apesar de estarmos em tempos diferentes, civilizações em épocas, em eras diferentes, na realidade nós compartilhamos de um tecido comum, nós compartilhamos como se fosse, hoje a gente fala da nuvem, né? Essa tal da cloud, da nuvem, onde é armazenado muito conhecimento e pessoas distribuídas em vários lugares podem acessar esse conhecimento compartilhado. O inconsciente coletivo descrito por Jung é isso. Esse lugar comum em que a humanidade se une. É como se fosse esse único ambiente que todo mundo acessa. E esse inconsciente coletivo é demonstrado justamente por essas coincidências. Veja só, civilizações distantes no tempo e no espaço, e elas tiveram a mesma interpretação, elas descrevem conceitos semelhantes. Como que se dá isso? Se dá por esse lugar lá mais profundo, que está além antes do inconsciente pessoal, que Jung nomeou como inconsciente coletivo. É um lugar onde nós compartilhamos dessa mesma origem
Então lá estão os arquétipos que nós importamos. Então por isso que nós somos semelhantes, porque nós viemos dessa matéria-prima que é comum e nós compartilhamos uma instância de consciência em que estamos todos conectados. Pelo inconsciente coletivo estamos todos conectados. Nós nos influenciamos, nós nos afetamos psicologicamente, consciencialmente, enquanto humanidade, em todos os tempos, em todos os lugares do nosso planeta. A gente pode resumir que a maçã, ela vem simbolizar a escolha. É como se fosse, no caso de Adão e Eva, a primeira vez que eles desejaram algo que não era automático, instintivo, programado pela natureza. Então a gente lembra lá quando nós comentamos sobre o mito, sobre a história de Adão e Eva, é que eles viviam integrados à natureza, como os animais hoje. Eles não tinham consciência de si, eles simplesmente se deixavam levar, se deixavam conduzir pela força natural, pelos próprios instintos. Então eram obedientes a Deus no sentido de não pensarem com a própria cabeça e decidirem algo fora do que a própria natureza nos condiciona, nos leva, nos dirige. Então, os animais, eles estão entregues a essas forças instintivas. Eles não tomam decisão baseado em si, mas é baseado na natureza em si, no instinto que a natureza produz, nas suas necessidades, naquilo que corresponde à sua espécie. Então, Adão e Eva também estavam integrados à natureza nesse sentido. Compartilhavam ali daquilo que a própria lei nos leva a fazer. Eu tenho fome, eu tenho sono, procuro comida, eu durmo. Mas eu de mim não produzo nada que me faça ir para um caminho que não seja o que a própria natureza me leve. Quando Adão e Eva, então, são tentados pela serpente, né? Como se a serpente tivesse falado, vocês nunca olharam para cá. E aqui tem uma coisa bem legal. Então é como se simbolizasse a primeira vez que a humanidade percebeu que tem desejo por algo que não estava naquela rotina que a própria natureza leva, né? É algo que ninguém tem necessidade de maçã. A maçã era algo assim, uau, que isso? Despertou a curiosidade, eu desejei isso, né? Eu tenho necessidade de dormir, eu tenho necessidade de me alimentar, eu tenho necessidade de estar protegida. A maçã não é uma necessidade, a maçã é um desejo. Então, no mito, representa a primeira vez que a humanidade percebeu, sentiu em si desejo de algo que não era instintivo. E a maçã, então, seria isso. Seria o momento em que a gente fala, estou com vontade disso. Não sei se eu devo, se eu não devo, não tenho conhecimento, mas eu quero. Mas será? Eu nunca fiz, é a primeira vez, faço ou não faço, corro o risco. É esse lugar. Então, eles olham a maçã e eles desejam experimentar algo diferente do que estava sendo programado e repetido e padronizado e condicionado pela natureza. E eles se dão conta de que eles têm desejos e eles se dão conta de que eles têm liberdade para pegar a maçã e morder, ainda que isso não fosse naturalmente instintivo. Então, a humanidade se dá conta, nossa, estou sentindo uma coisa aqui que não é um instinto de preservação, de conservação, de procriação, não é. É algo diferente que mexe comigo, me dá uma vontade, é um desejo. E eu estou percebendo que eu posso fazer. Eu posso ir lá pegar e me responsabilizar por isso. Então é isso que a maçã traz. A criança, ela vai descobrindo desejos, né? No começo é quase que é inconsciente, né? Ela simplesmente vai reagindo à curiosidade, ao interesse. Agora chega uma hora em que ela descobre que ela fala assim, eu quero, né? Eu desejo. Então é como se ela inaugurasse isso. Eu percebo que tem coisas que naturalmente não me aparecem, mas que eu posso ir lá e dizer, eu quero, eu estou com vontade, eu estou desejando. E aí a gente dá voz a esse desejo, a essa vontade. E aí a gente escolhe e junto com a escolha entra a responsabilidade. Ou seja,
a partir daqui não é mais Deus que me direciona. Sou eu que me direciono e posso me direcionar a partir de Deus. Eu posso consultar minha consciência, as leis divinas para tomar a minha decisão. Ou não. Posso falar, não, Deus me ensinou que eu não devo roubar, não devo matar, mas eu estou com desejo e eu assumo a responsabilidade pela escolha que eu faço. Então, a maçã, ela vai inaugurar esse momento. Quando a gente deixa de ser como se fossem esses animais que vão vivendo por força da própria natureza neles, e a gente inaugura esse novo lugar nosso, que é uma descoberta daquilo que nos atrai, aquilo que nos dá desejo e a nossa responsabilidade de assumir, testar, experimentar. É a primeira vez que eu experimento algo que não estava sendo reproduzido automaticamente. Foi eu que inventei, foi eu que vi, me deu curiosidade, eu achei legal, eu quis fazer, eu fui lá e experimentei. Então é isso, significa que a gente agora vai sentir desejos e vai poder fazer escolhas e vai se responsabilizar. Então por isso que a gente fala, é o símbolo do conhecimento. Porque agora eu vou conhecer um monte de coisas porque eu quero. E o conhecer significa experimentar e avaliar. Esse conhecimento me fez bem, esse conhecimento me pôs em risco, eu tive desejo de uma coisa, eu aprendi, mas eu sei que eu não vou mais fazer porque aquilo me deixou uma coisa muito desagradável, eu magoei, eu fiquei magoada. A gente vai conhecer mais amplamente o mundo, a vida, as relações. Então, morder a maçã significa, a partir de agora, eu me permito sair desse lugar que é instintivo e vou começar a me aventurar. Eu vou me arriscar. Eu vou fazer coisas que eu não tenho certeza se está certo, se não está, mas eu experimento, depois eu me arrependo, daí eu falo, ai, aprendi, isso eu não faço mais. Ou eu experimento uma coisa e falo, uau, eu nunca tinha feito isso, foi bom, me deu prazer e ao mesmo tempo me fez crescer. Eu vou experimentando. É uma fase de se aventurar. Então, simboliza o ponto de largada, a linha de largada para uma nova fase da vida de experimentações, de aventuras, de riscos, de desejos, de escolhas e de responsabilidade, de responder pela escolha. É quando a humanidade começa a fazer esse caminho. E aí eu me lembrei da jornada do herói descrita por Joseph Campbell, esse grande mitólogo que fala muito sobre os mitos, tem vários livros. E a jornada do herói tem muito a ver com os 3 primeiros episódios que daqui a pouco a gente já vai rever. A jornada do herói é algo que descreve como se fosse o ciclo de uma fase de crescimento. Interessante, o Espiritismo nos ensina que a espiral do progresso, que o progresso espiritual se dá na forma de espiral, né? É como se a gente fosse visitando as mesmas experiências, mas de um outro ponto de vista maior. Então eu passo pelo mesmo lugar, só que cada vez que eu passo, eu estou um pouco mais amplo, um pouco mais para cima, um pouco com mais visão, um pouco mais consciente. E o Joseph Campbell fala dessa jornada do herói que é arquetípica, que todos nós fazemos em vários âmbitos. Faço a jornada do herói dentro do meu lado profissional, dentro do meu lado familiar, na minha vida de espírito. Eu faço a jornada do herói várias vezes nessa vida. É um ciclo que se repete e que tem as mesmas fases. É como se fosse os passos que eu dou para ter um nível um pouco maior de consciência, de crescimento, de apropriação dos próprios recursos, de ampliação do ponto de vista. E ele descreve 12 fases, 12 etapas. Então, a primeira etapa, nós estamos lá, é uma jornada, né? Como que eu vou indo de lugar para lugar? Primeiro, eu estou nesse mundo comum. Esse mundo comum seria o lugar conhecido. É o nosso momento confortável, é hoje. Hoje, eu sei o que está acontecendo na minha vida, eu tenho certo controle sobre aquilo que me cabe, eu não estou com medo de nada diferente, estou bem, estou confortável. Um lugar comum é o meu dia a dia. Eu posso estar em várias jornadas heróicas ao mesmo tempo, um focado em uma área da minha vida, outro em outra. Mas a partir do momento que eu inicio, e eu vou iniciar, porque eu vou ser conduzida a isso,
O herói, ele é chamado pela vida, a gente não consegue fugir dessas aventuras. E a jornada heróica vai me levar a essas fases até eu fechar o ciclo. Então, primeiro eu estou nesse lugar comum, aí vem um chamado à aventura. Vamos pensar, um jovem que termina os seus estudos ou resolve que a partir dali ele não vai mais estudar, ele vai trabalhar. Ele está sendo chamado. Ele está sendo chamado à jornada da profissão. E ele vai passar por fases, por fases, por fases, até ele entender o que é ser um profissional, como se portar, o que fazer, o que evitar, o que significa, que valor que tem aquilo, o que é ganhar o próprio dinheiro, como que é você investir na sua própria vida. Tem muita coisa para ser aprendida no momento em que eu vou trabalhar para receber um salário e manter a minha vida. Então, é isso. Primeiro eu estou num lugar comum, não faço isso, aí recebo um chamado. E esse chamado me leva a iniciar o ciclo da jornada heróica da alma, ou jornada do herói de Campbell. Então, eu estou no lugar comum, aí eu escuto uma chamada para aventura. Normalmente, a gente tende a recusar. Porque é difícil sair do lugar comum, é difícil querer mudanças, é difícil a gente falar, uhul, agora eu vou fazer tudo diferente do que eu fazia, vamos lá. Na maioria das vezes a gente vai falar, ai, mas eu estou tão acostumada, ai, mas a vida inteira eu fiz isso, ai, mas esse lugar eu não sei o que tem, ai, mas esse dá errado. Então, é natural que ao receber um chamado, que pode ser uma oportunidade, pode ser um convite, pode ser você olhando para algo que de repente você se interessou, imediatamente você fala, ai, será? Será que eu devo? Ai, melhor não, deixa eu ficar aqui quieta. Ai, deu muito arriscado. Ai, melhor o que está garantido do que uma coisa desconhecida. Então, é natural que uma das fases a gente relute, a gente recuse. Mas a própria vida não vai nos deixar ficar quietinhos e parados. Aí aparece um outro incentivador, um outro elemento motivador. Eu sou chamada, eu reluto, não sei se eu vou, acho que não, deixa quieto, vou ficar onde eu sempre estive. Aí aparece um mentor, aparece alguém que fala, olha, eu vi que você está interessada nisso, sabe o que eu já fiz? E foi bom, me fez tão bem. Nossa, eu tô vendo que você está se interessando por terapia, puxa, isso fez tão bem na minha vida. Olha, eu tô vendo que você está tentando imaginar uma promoção no seu trabalho, de repente voltar a estudar. E eu vou te falar, viu? Não pensa duas vezes. Na hora a gente pode ficar com medo, mas vale a pena. Então, aparece essa figura, que é uma figura de quem está um pouco à frente te chamando e dizendo, não tenha medo não, vem que vale a pena. Sempre vai ter algo, pode ser uma pessoa, pode ser um livro que você pegue para ler. Ah, eu não sei se eu vou, se eu não vou, eu pego um livro para ler, esse livro é meu mentor. E aí eu leio esse livro e falo, nossa, não tenho mais dúvida, agora eu vou mesmo. Pode ser uma fala de um amigo, pode ser uma frase de caminhão que eu estou lendo e aí eu falo, puxa, eu estava relutando em começar aquele projeto, eu li um negócio que para mim fez sentido. Às vezes é um filme que eu assisto. De qualquer forma, aparece essa figura desse mentor que me diz, vale a pena, venha. Venha porque eu já fui e é possível, ele nos estimula. Aí a gente vai fazer essa travessia do primeiro limiar. Então a gente vai fazer a primeira parte da jornada, os primeiros passos. A gente começa a andar. Quando a gente começa a andar nesse lugar novo, agora esse lugar novo vai se revelar para nós. E o que vai aparecer? O que é óbvio, que são provas, testes, avaliações, obstáculos, dificuldades, aquilo que é desconhecido, aquilo que só existe ali, eu não sabia antes, agora eu vou ter que aprender. Mas ao mesmo tempo, a gente pode ficar com a sensação assim, nossa, eu estava lá, estava tão gostoso, não sei por que eu fui escutar o meu mentor e vim nessa jornada, agora eu estou aqui num lugar desconhecido com um monte de coisas. Mas sabe o que acontece nessa fase? Ao mesmo tempo que aparecem os obstáculos, as dificuldades, os desafios, as aventuras, e a gente se sente sozinho, se a gente fizer um olharzinho para cá e para cá, a gente vai ver que faz parte desse lugar a presença de parceiros, do que eles chamam de aliados, como de inimigos. Então surgem pessoas para nos ajudar e nos atrapalhar. Nós não estaremos sozinhos. Não é uma jornada solitária nesse sentido. É individual. Ninguém vai poder fazer a minha jornada.
ela é só minha. Eu vou precisar enfrentar a jornada. Tanto que é interessante que esses amigos que aparecem para nos ajudar, eles só aparecem depois que você tomou a decisão. Enquanto você está lá relutando naquela fase, na segunda fase, ai, vou, não vou, que medo será? Ali não aparece alguém para te ajudar. Porque é preciso que você tome a decisão. É preciso que você faça a escolha. É preciso que você use o livre-arbítrio e fale, eu vou, eu consigo. Ah, então agora que você assumiu, eu mando para você ajudantes. Então aparecem aqueles que vão segurar no nosso braço, que vão nos ajudar na força, que vão mostrar o caminho, que vão nos acolher, que vão ficar com a gente, vai aparecer amigos. Então nós não faremos isso solitariamente. A responsabilidade e o caminho é nosso, mas nós teremos parceiros de jornada que vão nos acompanhar, nos estimular, nos apoiar, nos sustentar. Vai aparecer também aqueles que ficam nos cutucando, desafiando para saber se a gente quer mesmo, para saber se a gente está decidido mesmo, para saber se a gente dá conta mesmo. Então, um testa para ver a nossa força e outro fala, eu estou com você, você vai dar conta, vamos juntos. Então, nesse período, depois que eu aceitei, que o mentor me falou, vai, e eu começo a caminhar, eu encontro desafios, mas eu encontro também aqueles que me ajudam e encontro aqueles que vão tentar me desestimular. Desiste, isso daí é muito pesado, você não precisa disso. Eu faço um movimento de introspecção, como se eu estivesse fazendo uma avaliação. Então eu começo a caminhar, começa a aparecer um monte de problema, aparece gente para me ajudar, aparece gente para me atrapalhar, eu vou enfrentando. Depois que eu passo por esses desafios, eu paro e penso, nossa, o que aconteceu? Deixa eu recapitular, deixa eu pensar nas coisas que aconteceram. Então ele chama desse momento da aproximação da caverna secreta. Porque é esse momento em que eu vou internalizar aquelas coisas que eu vivenciei, que percebi, experimentei. Então eu me aproximo dessa caverna secreta. Veja que Jesus fala do lugar secreto, quando eu fico comigo mesma e oro a Deus. É um momento de eu olhar para dentro, de eu entender o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que eu fiz, o que eu vivi, valeu a pena, não valeu? Quem eram os meus amigos, como eu lidei com os meus que atrapalharam os inimigos. Então eu me aproximo desse lugar introspectivo para eu me apropriar, assimilar, internalizar o que eu acabei de viver. Então, vamos supor que eu passei por uma doença, ou perdi o trabalho, ou passei por uma separação de amizade ou de relacionamento conjugal. Então, eu estou nesse enfrentamento, nessa prova, nesse lugar diferente, vai aparecer quem me apoie, vai aparecer quem me critique. Depois que eu vivenciar essas primeiras experiências, é necessário que eu acalme um pouco, que eu me recolha um pouco, que eu avalie, que eu analise, que eu processe, que eu internalize. O que a gente costuma fazer nessa hora? A gente não respeita a caverna secreta. Aí depois que a gente passou por esse turbilhão, a gente fica querendo fugir. Eu quero disfarçar, vamos lá, eu quero ir para a festa, eu quero beber, eu quero esquecer. E a gente não dá esse tempo para internalizar. Então a gente interrompe a jornada. E a jornada, ela vai ser construída se a gente passar por todas as fases. Eu preciso de um momento para internalizar. Depois eu vou, sim, para a festa, brincar, curtir. Mas nesse momento, me dá um tempo que eu preciso entender o que aconteceu. E às vezes a gente quer tirar a pessoa desse lugar, ela tá triste, vamos levar ela, e você desvia ela do que ela precisa fazer. Então, muito respeito ao que a gente sente. Não é porque hoje eu estou triste com alguma coisa que acabou de acontecer que alguém precisa me fazer ficar feliz imediatamente. Dá um tempo. Deixa eu entender por que eu estou triste, o que eu estou sentindo, o que me cabe fazer. Deixa eu reavaliar o que eu fiz, ver se eu devia ter mudado alguma coisa. Pronto. Assimilei, pensei, refleti, internalizei. Agora eu posso ir fazer alguma coisa para me distrair. Mas cuidado para não desviar, porque cada fase é importante e a gente precisa validar cada momento que a gente está vivendo. Então, a aproximação da caverna, aí tem a verdadeira aprovação. Então, primeiro a gente foi se fortalecendo. E olha como que é isso na vida. A gente fala assim, dentro do espiritismo a gente fala muito isso. Olha, passei por umas dificuldades que me levaram para o espiritismo. Aí lá eu comecei a aprender, eu entendi um monte de coisas, eu encontrei quem me ajudou, eu tive dificuldades, eu fui aprendendo como pensar pelo lado espiritual.
De repente veio a verdadeira prova, que foi um negócio muito mais profundo, muito mais doído, muito mais complexo, mas como eu tinha treinado nas minhas aventuras, nos meus obstáculos, nas minhas dificuldades, eu estive pronto. Depois eu passei pela caverna secreta, internalizei, aí eu estive pronto para a grande provação. Olha como é lindo isso. Então eu estou numa zona confortável, de repente alguma coisa me chama atenção, eu recebo um chamado, aí eu falo, será? Tá tão gostoso aqui. Mas aí aparecem mentores que falam, vamos, vai valer a pena, vem. E aí eu vou, quando eu vou, começa a acontecer um monte de coisas, de dificuldades, de obstáculos, eu vou lidando com aquilo, aparece quem me ajuda, eu cresço e depois eu paro, internalizo, entendo e aí vem a aprovação, vem a grande missão, vem a grande tarefa. Mas eu já estou preparada, eu fui preparada nas etapas anteriores, por isso que eu não posso pular. Por isso que eu tenho que passar por cada uma, porque elas vão me capacitando, elas vão me preparando. Aí eu faço essa grande provação, enfrento essa dificuldade maior, esse drama espiritual, de alma, de dor, de consciência, e depois eu tenho a recompensa. A recompensa é justamente o crescimento, a ampliação de consciência, o fortalecimento da alma. A gente se desenvolve. Aí a gente tem essa recompensa que é a satisfação, que é a realização, que é a constatação de que eu cresci, de que eu ampliei, de que eu me aprofundei, e aí a gente faz o caminho de volta. Então, a gente faz o caminho de volta significa, pronto, fui para a batalha e voltei. Aí a gente ressurge, é a ressurreição, e eu retorno com o elixir, ou seja, eu volto uma nova versão de mim mesma. Eu me lembro sempre do filme, da trilogia, se não me engano é uma trilogia, mas se bem que eu acho que tem outros filmes hoje que complementam, do Senhor dos Anéis, daquele personagem principal, mas isso se repete em muitos contos, em muitos mitos, em muitos lugares, que ele era não era o sacerdote, ele era como se fosse um feiticeiro, um mago, e ele era o mago cinzento. Então ele tinha as vestes cinzentas, né? E ele era muito especial, ele era muito capaz, ele era muito grande, muito inteligente, enfim, sabe, tudo mais. E aí ele faz uma jornada, tem uma jornada em que ele sai para aventura, dificuldade, obstáculo, ele encontra quem ajude, ele faz a grande provação, que é uma briga com outro feiticeiro mais poderoso que ele, e nessa briga a gente fica com a sensação que ele morre. Eles caem lá na profundeza e dá a impressão que morreu. Só que aí, na história seguinte, ele volta, ele ressuscita. Porque quem morreu? Morreu aquela primeira versão cinzenta. E ele volta agora maior, mais capacitado, e ele volta branco. Então a gente lembra das fases da alquimia que Jung apresenta: nigredo, que é a sombra, é o escuro, é o desconhecido, é o que a gente não entende, é aquilo que está nebuloso. Aí a gente clareia, a gente ilumina, a gente põe luz, aquilo fica claro. Então ele volta branco, ou seja, me purifiquei, me entendi, me transformei. E depois ainda tem mais uma última fase, que é a da rubedo, que a gente entra com fogo, que aí seria a verdadeira provação, e a gente vai para esse vermelho, que significa realmente o fogo, aquilo que transforma, aquilo que me dá a verdadeira purificação, o verdadeiro crescimento. Essa fase dessa fase do branco, albedo, é uma fase de clarear, é uma fase de esclarecer, de organizar. Mas depois tem que transformar para a gente ser a última versão. Então ele volta transformado. Então essa é a jornada do herói. Quando a gente passa por uma perda muito grande, por uma doença muito grande, quando a gente volta para esse lugar comum, pronto, tudo passou, agora as coisas estão no lugar, tá tudo organizado, e eu me sinto de novo tranquila e confortável, se eu olhar para mim, eu vou ver que eu já não sou mais aquela daquela primeira vez. Continua tendo um conforto, mas eu agora sou maior, sou mais profunda, sou mais madura, sou mais crescida, progredi mais, olho para o mundo de um outro ponto de vista. Então, ela é cíclica. Eu volto para esse lugar comum, tranquilo, confortável, mas eu sou outra. Eu sou eu aprimorada. Terminou? Não, não tem fim, né? Aí a gente vai fazer uma nova jornada, vai fazer tudo de novo, vai se desafiar, vai aprender, vai internalizar, vai ter uma grande provação, vai morrer,
alguns aspectos nossos, ou seja, a gente deixa para trás aquilo que era ignorante e a gente volta para o começo, de novo mais aprimorada, mais evoluída, e a gente vai fazendo isso até a nossa chegada à perfeição. Na verdade, ela vai descrever esses 3 primeiros episódios, né? O episódio 1, que é do Adão e Eva, o episódio 2, que é do livro de Jó, e o episódio 3, que é do filho pródigo. Todos falam de uma jornada. Adão e Eva estavam nesse lugar comum, se interessaram pela maçã, foram chamados, aceitaram, se aventuraram, sofreram, e nós estamos ainda nessa jornada enquanto Adão e Eva, né? Vai chegar um momento que a gente vai voltar lá para Deus, onde tudo começou, só que agora tendo feito a evolução como Jesus já fez. Aí seremos perfeitos, estaremos unidos a Deus, teremos desenvolvido todas as escalas evolutivas, cumprido todas as escalas evolutivas. Então, nós, humanidade terrena, ainda estamos na jornada para futuramente voltarmos a estar nesse lugar e podermos falar, eu e o Pai somos um, como Jesus já podia falar, porque Jesus já fez e já voltou para Deus, nesse sentido verdadeiramente integrado. E o filho pródigo estava lá, confortável com o pai dele na fazenda. Aí ele sai, se aventura, se arrisca de sabores, uma grande provação, vai comer as bolotas que são apresentadas aos porcos, vive no chiqueiro junto com os porcos, acorda e volta humilde, transformado, consciente. Percebe que todos falam dessa jornada. É o nosso processo, não dá para evitar. Então, nós teremos essas fases. Sairemos do confortável, ouviremos algum chamado, vamos ter dissabores, dificuldades, aventuras, vamos ter quem nos ajude, vamos voltar para dentro, internalizar aquilo, se preparar para a verdadeira grande batalha, a grande provação, crescer e depois voltar de novo a esse lugar tranquilo, se preparar para uma nova jornada, uma nova jornada e uma nova jornada. Então, eu trouxe alguns trechos desses 3 primeiros episódios. Então, Joana de Ângeles diz assim, mergulhado no tropismo divino e por ele atraído, esse tropismo divino, do mesmo jeito que a gente fala que as flores, elas têm uma força magnética que as direcionam para a luz, por exemplo, Joana de Ângeles fala que a gente, enquanto filhos de Deus também, tem algo em nós que faz com que nós vamos em busca desse Deus. Nós desejamos de novo a comunhão. Um dia já estivemos em comunhão com Ele como simples e ignorantes, como Adão e Eva, como Jó antes de ser tentado pelo Satanás, como filho pródigo antes de sair para sua jornada. Estávamos lá. Saímos para nossa aventura e desejamos esse retorno. Por isso que ela chama de tropismo divino. É algo que nos leva, que nos instiga a procurar Deus. Então, mergulhado no tropismo divino e por ele atraído, sai da obscuridade, da ignorância e da perturbação, da inconsciência, para galgar os abençoados espaços do conhecimento da sabedoria, da consciência cósmica no final de tudo. Despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida e antes não percebidos. Então a gente vai fazer esse caminho de despertar. Tô lá confortável, Adão e Eva no paraíso, filho pródigo na casa do pai, Jó recebendo tudo de mãos beijadas. De repente eu começo a perceber que tem mais coisa, eu mordo a maçã, eu peço para sair da casa do meu pai, o Satanás aparece para me atrapalhar a vida, no caso de Jó. E aí começa aventura, obstáculo, dificuldade, aparece um para atrapalhar, aparece outro para ajudar, a gente tem uma grande provação e a gente desperta. E a gente retorna com consciência desperta. Então, estar desperto é mais do que se encontrar vivo, do ponto de vista fisiológico, superando os automatismos. Então, é preciso o quê? Estar desperto é superar o automatismo, aquilo que eu fico fazendo, para localizar-se nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido. Então, Joana está nos dizendo dessa jornada cíclica, que é preciso que a gente busque esse Deus. A gente já saiu daquele lugar confortável. A gente já não está mais no paraíso,
na abundância de Jó e nem na casa do filho pródigo antes dele sair. A gente já não está mais lá, a gente já está na nossa trajetória, a gente já está nas aventuras, a gente já está enfrentando dificuldades, provações difíceis, a gente já está. É preciso aproveitar isso, internalizar, aproveitar para crescer, para que a gente evolua e possa retornar de fato conscientes. Então a gente sai do inconsciente, eu falei isso nos 3 episódios primeiros. São 3 tipos de parábolas que falam a mesma coisa. Que falam do quê? Da gente sair do simples ignorante inconsciente quando fomos criados, passarmos cada um pela nossa jornada, pela nossa provação, pelas nossas aventuras e retornarmos integrados a Deus conscientes. Isso é o despertar do espírito, é o despertar e o ampliar da consciência, é respeitarmos essa jornada, é assim que a gente cresce. Então, por isso que não dá para falar, eu queria uma vida que eu não tivesse desafio, que eu não tivesse dor, que eu não tivesse sofrimento. Você não vai sair daqui, desse lugar, você vai ficar aqui, na ignorância, na inconsciência. Para você chegar aqui, ser consciente, pleno e feliz, você vai ter que enfrentar as dificuldades, os dissabores e as grandes provações. Você não estará sozinho, você terá ajuda e você vai ter simplesmente que aproveitar esse caminho para aprender, internalizar. Então, as 3 parábolas é mais ou menos a mesma ideia. No caso do livro de Jó, então Joana de Ângeles fala assim: a aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono na força aglutinadora das moléculas no mineral, à sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e à inteligência e à razão no homem. Nesta jornada automática, cíclica, funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza de fluentes da criação. Então, o que ela está dizendo? Deus criou a jornada. Ela vai acontecer. A lei do progresso vai pôr a gente em jornadas. A gente pode relutar, tentar, atrapalhar, mas uma hora ela vai acontecer. Ou eu colaboro, não resistais ao mal, eu colaboro e aproveito e vou mais rápido, ou eu fico e tento me desviar, mas a roda do progresso vai me empurrar. Eu não vou ter como fugir disso. Então, a Joana de Ângeles fala, a aquisição da consciência é o resultado de um processo. É uma jornada, e ela nos lembra daí, em que a gente tinha simplesmente uma força mecânica, física, quando a gente estava no reino mineral. Depois fomos percebendo sensibilidade enquanto estávamos no reino vegetal, fomos adquirindo novas faculdades. Depois, como animais, descobrimos a força do instinto, que nos dá essa vontade de ir, de lutar pela nossa sobrevivência, de correr atrás da nossa presa, de tentar sobreviver a um ataque. Então, instinto, e depois a gente descobre a razão, o raciocínio, a lógica, a inteligência no homem. Então, nós vamos fazendo essa jornada de apropriação ao longo do nosso processo de evolução para termos essa aquisição da consciência cósmica. Aí sim, teremos plena compreensão da vida, das leis que regem, estaremos unidos a Deus e faremos nossas escolhas baseadas no amor. Olha que lugar lindo ao qual estamos destinados. Então, o livro de Jó fala isso. Sair de novo da ignorância, da simplicidade, da inconsciência em direção à verdadeira união com Deus de forma consciente e não automática. Vencer os automatismos. E no episódio 3, que fala do filho pródigo, eu trouxe do livro Em Busca da Verdade. E o trecho foi esse. A conquista dessa individuação é como um parto. Todos os partos doem, mesmo aqueles denominados sem dor. Portanto, as dores íntimas e as faltas, consideradas importantes, mas sem real valor, são o período de gestação para o parto da plenitude. E, inevitavelmente, o ser humano traz o mito do significado. E mesmo incapaz de o identificar, momento chega em que a nuvem anestesiante do prazer desaparece ante o sol da realidade, ei-lo impulsionando para o avanço interno, a compreensão da mensagem do viver e do crescer psicologicamente,
Então, o que ela está dizendo? Ela fala aqui sobre a individuação. E o que é a individuação? A individuação é outra forma de descrever, agora por Jung, a jornada heróica da alma, a jornada do herói. Porque o que é individuar? É um conceito trazido por Jung. É você se tornar sua versão. É você se desenvolver, se aprimorar, se ampliar a partir de si. Não é você fazer o que os outros querem que você faça, mas é você conseguir desabrochar seus tesouros. É você conseguir viver seus valores. É você ampliar a sua vida de você, de dentro para fora. Então significa eu cresci, eu aprendi, eu me desenvolvi, eu pratiquei, eu treinei meus talentos. Isso que é individuar. E de novo precisa de uma jornada para isso. Então significa que eu vou sair da ignorância de mim mesmo, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu acredito, não sei. E aí eu começo a experimentar, eu começo a me aventurar, eu começo a me arriscar. Difícil, daí eu começo a ver coisas que eu não gosto, aparece gente para me ajudar. Aí eu passo por uma grande provação quando eu descubro minhas sombras e que difícil, e eu percebi que eu tenho isso em mim, eu não queria ter, muito dor, muito sofrimento, mas depois que eu venço isso, eu me torno maior, mais consciente, mais tranquila. E aí aquilo que estava na sombra já iluminou. Mas iluminou tudo? Não, ainda não iluminou tudo. Aí eu vou descobrir outras camadas mais profundas e eu começo tudo de novo. Aí de novo eu vou nesse processo de me conhecer, de me arriscar, de me aventurar, de me provar, de difícil. Integrei as sombras, iluminei as sombras, consegui mais um patamar. E eu fico repetindo isso. Então a individuação é essa jornada. É essa jornada para dentro. Eu me descobrindo, me vencendo, me conhecendo, me ampliando. Aí eu volto mais crescida. E aí eu começo de novo numa outra camada mais profunda, numa outra camada mais profunda. Então, é algo que é um padrão natural. É isso que a gente queria trazer. É um padrão de Deus. É assim que ele fez a gente crescer. Ele fez a gente crescer de forma cíclica. Vencendo etapas, vencendo etapas, vencendo etapas, vencendo etapas, chegando transformado. Não quero ir, pensando bem eu vou, alguém me chamou, que difícil que tá, quanto obstáculo, mas tem gente que me ajuda, que provação difícil, ainda bem que eu tinha treinado aqui, cresci. E aí vai tudo de novo. É assim que a gente vai crescendo. Vai ter que enfrentar primeiro os desafios, obstáculos, depois vai ter que enfrentar grandes provações e depois a gente volta renovado e ampliado. Então, os três primeiros episódios é sobre isso que eles trazem. Eu trouxe da Joana o livro Atitudes Renovadas. Então ela diz assim: o narcisismo é uma prática antissocial que degenera em corrupção moral e insensibilidade emocional. Preocupado somente com sua imagem, o narcisista opera segundo as manipulações que lhe ofereçam resultados lucrativos, elogios, aplausos ilusórios. Essa perda de identidade pessoal, de similitude ao então conceituado, é mais profunda do que parece na superfície, em face do desgaste emocional no jogo do que se é interiormente e daquilo que se deve apresentar por fora. Então, vamos relembrar um pouquinho do Narciso. O Narciso é aquele que foi amaldiçoado, que se ele se visse, ele teria a morte declarada. Então a mãe dele ficou tentando esconder ele para que ele não focasse em si. Mas chega uma hora que ele para diante de um riacho e ele olha para a água e vê a sua imagem refletida. E ali ele cristaliza, ele trava. E ele se apaixona de um jeito doentio por si mesmo. Nada mais tem sentido, ninguém mais tem importância, ele está cristalizado nele. Ele perdeu o senso de coletividade, ele perdeu o propósito de vida, ele perdeu até o crescer pessoalmente. Ele não está fazendo, ele está parado, cristalizado, estacionado, só preocupado com a sua imagem. É a parte mais exterior nossa, é a última camada. Ele esqueceu de quem ele é, ele esqueceu do que ele quer aprender, do que ele quer. Ele não pensa no que é profundo. Ele ficou travado na aparência e ficou ali, cristalizado. E morreu, definhou, porque isso não dá movimento.
isso não alimenta, isso não cresce, isso não desafia. Então, é isso que é ser narcisista. É você não ter olhar para nada que não seja a sua aparência. O que as pessoas vão dizer? Como as pessoas estão me vendo? E eu gasto todo o meu foco, toda a minha energia em cultivar a minha aparência. Eu me preocupo com como eu me mostro, eu me preocupo com o que os outros acham de mim. Então eu fico me vigiando o tempo todo para eu falar aquilo que é interessante, que as pessoas vão se impressionar, para eu me comportar do jeito que eu vou chamar a atenção, para eu fazer coisas que dão ibope e ganha curtida. Eu gasto a minha vida olhando para aquilo que me favorece em termos de aparência, de impressão, de imagem, daquilo que os outros de fora e de longe são capazes de ver. Então eu deixo de viver profundamente, porque eu não estou me dedicando ao meu crescimento, a aprender. Porque quando eu estou dedicada a aprender, eu esqueço do que as pessoas estão vendo. Eu foco naquilo que eu estou com vontade de olhar lá para dentro, eu nem lembro daquilo que impressão eu estou passando. Não estou interessada na impressão. Eu estou numa jornada enorme aqui para dentro para me conhecer lá no meu profundo. Eu quero desvendar minhas sombras. Aí você está me perguntando o que os outros vão achar. Eu não sei o que os outros vão achar, eu preciso eu me achar primeiro. Então, não dá para você fazer as duas coisas. Não dá para você investir grande tempo, energia, dedicação a ficar bonito na fita, o que os outros vão dizer, como é que eu ganho curtidas, como que eu fico legal na fita, e ao mesmo tempo você fazer esse mergulho para dentro, para se conhecer, para batalhar, para aprender, para crescer, para estudar. Ou eu vou fazer uma coisa, ou eu vou fazer outra. Eu posso conciliar. Um pouco eu me dedico para cá, um pouco eu me dedico para cá, ótimo. Agora, dizer que eu vou ser narcisista significa toda a minha energia está focada na aparência, naquilo que me convém, naquilo que me faz, de acordo, que faz bem para o meu interesse. Ah, mas a minha família, não tô nem aí com a minha família. Ah, mas no meu emprego, não tô ligando para o emprego, para a sociedade. Eu estou focada no que me interessa. Se eu estou nesse lugar, eu não estou no lugar de quem está praticando empatia, caridade, solidariedade, autoconhecimento. Então, são caminhos contraditórios que bifurcam e nunca mais se encontram. Quanto mais eu caminho para pensar só na minha impressão, no meu interesse, mais eu estou distante desse, que me leva a estabelecer conexão com o outro, comigo, com Deus, a descobrir o verdadeiro propósito da vida, a me dedicar a fazer coisas profundas. Não dá para eu estar na imagem e no profundo, na superfície e no profundo. Ou eu estou na superfície ou eu estou no profundo. Eu posso fazer esses movimentos, isso é legal. Jung fala que a vida acontece assim. Preciso viver o mundo de fora, preciso me sentir bem, eu preciso saber que eu tô bem na fita, tudo bem, né? Não passar por isso. É não ficar paralisado nisso. É não gastar todo o seu tempo, energia e dedicação somente a isso, né? Por isso que ela fala que o narcisismo é uma prática antissocial e ela degenera em corrupção, porque eu vou fazer o que for preciso. O narcisista, ele passa por cima de ética. E a gente trouxe aí, na época, quando a gente falou, a gente trouxe o livro do Maquiavel, O Príncipe, quando ele faz uma orientação. E se você vai lendo aquilo por um ponto de vista, você fala, não, tá certo isso. Afinal de contas, ele está querendo fazer o bem para o povo. Ele está querendo fazer o bem para o povo, mas ele está querendo se manter nessa imagem de príncipe. Então, existe uma pegadinha aí. Não é um amor pelo povo original e autêntico como foi Jesus. Jesus não estava focado nele, no que os outros vão dizer. Será que eu vou ficar bonito na fita? Será que vão bater palmas para mim? Eu vou ganhar curtidas? Será que as pessoas vão me invejar? Jesus estava interessado em si, nesse sentido narcisista. Jesus estava de si para os outros. Ele se pôs em condição de ser ponte, de ser caminho para a verdade e a vida. O narcisista fala que ele está querendo, no caso do livro O Príncipe de Maquiavel, ele está se preparando para ser um bom príncipe. E ele quer fazer o bem para a população. Ele pode até querer, mas esse fazer o bem para a população está a serviço de se manter no poder. Está a serviço de se manter sendo o príncipe.
que escolhe tudo, venerado, idolatrado, o ilustre. Então, é uma pegadinha. É uma pegadinha e a gente pode achar que os fins justificam os meios. Ah, é para fazer bem pro povo, então vale qualquer coisa. Não vale qualquer coisa. Não vale. O fazer o bem deve ser buscado dessa forma autêntica, de coração. Não quero ganhar nada com isso, ninguém precisa saber que eu fiz. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mas no livro do O Príncipe, o pensamento é esse. Então, por exemplo, não fala toda a verdade, porque se você falar pode ser que o povo faça uma coisa diferente. Então, melhor não dar essa informação. Então, existe uma manipulação. Existe um jogo. O narcisista joga. Ele seduz, ele manipula. Ele fala aquilo que precisa para que o outro o sirva. Ele quer que as pessoas, porque para ele é o centro de tudo. E ele quer que todo mundo gire ao seu redor. Não é auto-amor, passa longe de auto-amor. Então, o narciso é esse que vai representar para a gente o que o Espiritismo fala, que é o problema da humanidade maior, orgulho e egoísmo. Eu sou o maior e tudo é para mim, de acordo com o que eu quero, com o que eu gosto, com o que eu acho. Então, eu vou manipular, eu vou jogar com palavras bonitas, narrativas lindas, falando que é para o bem do povo, mas, na verdade, eu estou interessada em mim mesma. Eu quero estar em status, em poder, em dinheiro, em fama, em curtida. E aí eu vou fazendo as coisas com base nisso, no egoísmo e no orgulho. Então é um jeito de trabalharmos pelo mito o olhar que deve sair de si em direção ao todo. Amar a mim, ao próximo e a Deus. Ou amar a Deus, a mim e ao próximo. É a visão total. Sou eu amando o que me gerou, a minha criação, aquilo que transcende. Sou eu amando a mim enquanto indivíduo, filho único de Deus especial. E sou eu amando cada outro filho único de Deus e especial que formam o coletivo, o próximo, o outro. Então sou eu olhando para o todo e não só para mim. Não é pôr o outro a serviço de mim, não é negociar com Deus para que eu seja atendida. Tirar o foco de si. A solução para Narciso é isso. É parar de olhar para o espelho. Esquece espelho e usa esses olhos para olhar para lá, para fora, e não somente para você mesmo. Então esses foram os 4 primeiros encontros. Eu fico aqui aguardando mais a participação de vocês, que vocês possam nos trazer provocações, dúvidas, compartilhem com a gente as reflexões, me contam o que vocês estão achando, se vocês estão gostando da história da gente trabalhar autoconhecimento por meio das parábolas e dos mitos, se isso está sendo útil e compreendido, porque talvez isso também não faça sentido. Eu quero saber, até para a gente poder se preparar para novos e futuros trabalhos. É bom a gente saber se está tendo comunicação, se está fazendo sentido e principalmente se está sendo útil, porque essa é a nossa finalidade. É a gente trazer Joana para nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso autoconhecimento, na forma da gente viver em sociedade. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho, vocês são sempre muito generosos comigo, eu agradeço muito pela paciência e pela gentileza que vocês sempre me dedicam e espero vocês no próximo episódio. Até mais!